A humanidade quer saber, na verdade, sempre teve muita curiosidade em saber de que nós somos feitos. Aliás, de que são feitas todas as coisas, tudo que existe no universo, em termos de matéria. Será que nós somos capazes de descobrir de que são feitas essas coisas? Qual a estrutura da matéria? Como se forma a matéria que compõe o ser humano? Ou tudo que existe no universo, desde a Lua, planetas, cometas, asteroides, o Sol, as estrelas, as rochas, os animais, as plantas? Será que existe uma estrutura comum que forma tudo isso? Essa especulação é uma especulação filosófica e científica. Iniciou-se no mundo ocidental, na Grécia Antiga. A gente sabe que no Oriente, na China, na Índia, na Mesopotâmia, foi um lugar de especulação filosófica e científica também. Mas como nós somos herdeiros da tradição do conhecimento ocidental, o nosso foco aqui é a Grécia Antiga. E no século V e IV a.C., nós vimos que dois filósofos eminentes, Leucipo e Demócrito, especularam sobre esse assunto, afirmando que tudo que existe no universo era composto por partículas indivisíveis que eles chamaram de átomos, aquilo que não se pode dividir. Essa ideia, infelizmente, nós também vimos, não encontrou respaldo num dos filósofos mais importantes do mundo antigo, Aristóteles, e seus seguidores, porque eles entendiam que a matéria componente do universo era resultado, na verdade, da combinação de 4 elementos fundamentais: a terra, a água, o fogo e o ar. E a ideia atômica só foi resgatada no início do século XIX, quando Dalton publicou o seu livro em 1808, resgatando a hipótese atômica de Leucipo e Demócrito e escrevendo que tudo o que existia no universo era composto de átomos. Todavia, no início do século XIX, não tinha como se provar empiricamente a existência atômica. E na ciência, o teste de validade de uma afirmação científica, de uma lei matemática, por exemplo, é o experimento. Ele é que valida a teoria da ciência. E esses experimentos não existiam. Hoje em dia, porém, modernos microscópicos eletrônicos de tunelamento com base em raios lasers conseguem vislumbrar a estrutura dos átomos individuais. De fato, nós sabemos hoje que tudo no universo é composto por átomos. Mas qual o tamanho de um átomo individual? Os átomos variam um pouco de tamanho. Os mais simples, por exemplo, o hidrogênio, como ele só tem um próton no núcleo, ele é menor, é o menor e mais simples da tabela periódica. Conforme você vai avançando na tabela periódica e vai aumentando o número atômico, aumentam-se os números de prótons e nêutrons no núcleo do átomo e os elétrons na eletrosfera, e normalmente os elementos radioativos mais pesados são maiores um pouco do que os elementos mais simples. O urânio, por exemplo, com 92 prótons e nêutrons no seu núcleo, ele é maior, se você conseguir medir, do que um átomo de hidrogênio ou de hélio, por exemplo. Todavia, se você pegar um grãozinho de areia e diminuir o seu tamanho 1 milhão de vezes, você chega e você consegue vislumbrar um átomo individual. Portanto, um átomo, em média, é cerca de 1 milhão de vezes menor do que um minúsculo grãozinho de areia que a gente recolhe na praia.
Se você pegar um fio de cabelo humano, na sua espessura, não no comprimento, mas na espessura daqui, ó, do fio de cabelo humano, nós podemos encontrar 1 milhão de átomos individuais. E para a felicidade nossa, em 2017, num experimento concebido por um doutorando da Universidade de Oxford, David Nedlinger, ele conseguiu montar um equipamento com uma câmera fotográfica relativamente comum, experimento com raios laser e campo magnético, e conseguiu fotografar um átomo individual de estrôncio, e com isso venceu um importante concurso de fotografia científica. Essa imagem, no início de 2018, rodou o mundo pela internet. Vocês encontram disponível na internet. A imagem é essa. Aqui no meio, aqui ó, no meiozinho, não sei se vocês conseguem ver, aqui no meiozinho está o átomo individual de estrôncio. Hoje em dia, portanto, não só vislumbrar através do microscópio eletrônico de tunelamento, quanto ver, fotografar um átomo, nós já conseguimos um verdadeiro feito a se comemorar, um dos mais importantes deste ano de 2017 e 2018 da humanidade. E as leis que governam essas estruturas minúsculas, elas são muito diferentes. Nós vamos ver isso em próximos encontros, das leis que governam as estruturas maiores do que os átomos. Essas leis são estranhas e esquisitas, e elas foram descobertas a partir de 1900, e nos 30 anos seguintes se estabeleceram as leis, um conjunto de leis, inaugurando uma nova física, surge para explicar o comportamento dessas partículas minúsculas do reino subatômico. Tudo no universo é verdade. É composto por átomos. Os átomos são as estruturas fundamentais da matéria. Nós vamos ver que eles não são indivisíveis, que eles podem se dividir, mas assim como as células compõem os organismos vivos, os átomos compõem a matéria que existe no universo. Matéria bariônica, matéria comum. Existe outra matéria, que nós vamos falar nos próximos encontros também, matéria escura. Mas a matéria, que é um mistério ainda a ser esclarecido pela ciência, mas a matéria que nos compõe, não só nós humanos, todos os seres vivos e toda a matéria não viva é composta por essas estruturas minúsculas, os átomos, governados por leis diferentes das que nos governam, por leis emanadas de uma nova física, da física quântica, e nós vamos falar sobre ela um pouco nos próximos encontros. E essas estruturas hoje em dia, apesar do seu tamanho minúsculo, nós já podemos vislumbrar e fotografar. Um feito a ser comemorado pela humanidade. No próximo domingo, então, o nosso próximo encontro aqui pelo YouTube do nosso curso História do Universo.